Nunca desça ao porão da casa 71. Meu nome é Helen Dawson. Eu tinha 22 anos quando tudo aconteceu. Naquele verão de 1994, eu trabalhava como babá na pacata cidade de Clydesburg, em Ohio. Era um lugar comum, onde todo mundo se conhecia. Mas havia uma casa, a número 71 da rua Pine Hollow, que sempre parecia fora do lugar. Ninguém falava muito sobre ela, mas todo mundo dizia a mesma coisa. Nunca desça ao porão. A senhora que morava lá, uma viúva chamada Evelyn Moore, me contratou para cuidar do neto dela por uma noite. Disse que seria fácil. A criança já estaria dormindo. Mas antes de sair, ela olhou bem nos meus olhos e repetiu: "Não importa o que você ouça. Nunca vá até o porão. Nunca!" Eu deveria ter escutado. Naquela noite a casa estava completamente silenciosa. Os cômodos eram frios, com móveis antigos e retratos cobertos com lençóis. O menino Thomas dormia no quarto do andar de cima. Tudo parecia tranquilo. Até mais ou menos meia-noite. Foi quando eu ouvi um som baixo, abafado, como se alguém estivesse chorando. O som vinha do chão, do porão. Lembrei do aviso da Sra. Moore e tentei ignorar. Liguei a TV, aumentei o volume, mas o choro ficou mais alto. Era claramente uma criança e parecia estar em dor. Subi correndo para verificar Thomas. Ele ainda dormia profundamente. O choro, no entanto, não parava. E agora? Parecia me chamar pelo nome. Helen, Helen. Minhas pernas tremiam. Peguei uma lanterna e desci devagar até a porta do porão. Era velha, trancada com um trinco de ferro. Mas naquele momento, o trinco se abriu sozinho. Com um estalo seco, a porta se abriu com um rangido que cortou o silêncio. E atrás dela havia apenas escuridão. Uma escada de madeira que levava até onde nenhum som deveria vir. Mas o choro estava lá embaixo, agora mais nítido. "Helen, ajuda!" Contra todo bom senso, eu comecei a descer. Minha lanterna tremia. Desci mais um degrau. O ar parecia ficar mais gelado, como se estivesse entrando em um lugar onde o tempo não existia mais. O choro parou de repente e deu lugar a sussurros. "Você veio!" Finalmente veio. Sussurrava uma voz que parecia sair das paredes. Olhei em volta, mas só havia caixas velhas, móveis cobertos e o cheiro de mofo. Mas os sussurros continuavam. Então ouvi passos. Lentamente, como se alguém descalço andasse pelo chão de concreto atrás de mim. Eu me virei e gritei: "Quem está aí?" Nenhuma resposta. Só o som de uma respiração bem atrás de mim. Senti algo tocar meu cabelo. Corri em direção à parede oposta, tropeçando em uma cadeira quebrada. Foi quando a luz da lanterna bateu em um armário antigo, encostado à parede. A porta dele estava entreaberta. Dentro vi um brinquedo, um ursinho. E nele, escrito com letra tremida: "Me tira daqui." Foi nesse momento que a luz da lanterna piscou e apagou. A escuridão me engoliu. E então, do meio do breu, ouvi aquela voz. Só que agora era a minha voz. "Você não devia ter descido." A lanterna acendeu sozinha e foi aí que vi o espelho. Comecei a andar devagar pelo porão. A cada passo, o chão rangia como se estivesse vivo. A lanterna piscava e as sombras nas paredes pareciam se mover sozinhas. Vi ganchos enferrujados pendurados no teto, como se algo ou alguém já tivesse sido deixado ali. Um cheiro forte de enxofre começou a tomar o ar. No fundo do cômodo, entre pilhas de caixas, havia uma velha cortina de veludo escuro. Atrás dela, encontrei uma segunda sala, menor, circular, com marcas riscadas no chão em forma de símbolos que eu nunca tinha visto antes. No centro, um livro, encapado com couro escurecido, estava aberto numa página onde havia o desenho de 2 rostos. Iguais, exatamente como o meu. E a frase: "O reflexo que se liberta não devolve o original." Comecei a ouvir vozes, mas não vinham de fora. Elas vinham de dentro de mim. Uma dizia: "Helen, desça mais." A outra: "Volta agora!" Olhei para o espelho novamente, mas ele já não mostrava o porão. Mostrava um campo aberto, um céu vermelho e corpos, crianças, sem rosto. O espelho então começou a vibrar, e do vidro, como se fosse líquido, uma nova forma surgiu. Era a mesma entidade, mas desta vez, ela vinha acompanhada de outra, 2 versões de mim, ambas sorrindo, ambas caminhando na minha direção. Corri para trás, mas minhas pernas pareciam afundar no chão. A lanterna caiu. Luz apagada. Tudo escuro de novo. E então, uma mão tocou meu ombro. E naquele momento, era minha vez. Comecei a gritar, mas minha voz soava abafada, como se fosse engolida pelas próprias paredes. Do teto, algo escorria. Parecia uma gosma escura, grossa, pingando sobre minhas mãos. Toquei por reflexo e senti como se centenas de dedos minúsculos se movessem por baixo da minha pele. Ouvi novamente
exatamente aquela voz, agora mais clara. Era a voz da Sra. Moore, cantando uma canção de ninar. Durma bem, criança errante. O espelho vai te guardar. No porão o tempo dança, e ninguém vai te encontrar. A canção ecoava pelas paredes como um feitiço. Os símbolos riscados no chão começaram a brilhar num vermelho pulsante. Do espelho, mais figuras surgiam. Rostos de crianças deformadas presas dentro do vidro, batendo, implorando, gemendo. Caí de joelhos. Senti o chão tremer. Vi o reflexo do meu próprio rosto, desaparecendo. Minha pele ficando cinza. Meus olhos escurecendo. Era como se eu estivesse sendo absorvida pela entidade, de dentro para fora. E foi nesse exato momento que a porta do porão se abriu com violência. Uma luz forte invadiu o cômodo, e a voz de um policial gritou lá de cima. Tem alguém aí? O espelho rachou com um estrondo. As sombras recuaram, e tudo desapareceu. Quando a luz da lanterna voltou pela última vez, eu vi algo que me fez perder o fôlego. No canto do porão, onde antes só havia sombra, surgira uma porta, pequena, de madeira gasta, com símbolos entalhados no centro, os mesmos do livro no chão. A maçaneta girava sozinha, e por trás dela, eu ouvia uma multidão, murmurando em línguas que eu não compreendia. Mas entre os sons, reconheci algo. Meu nome, repetido, gritado. Helen! Helen! Está presa aqui! Olhei para o espelho, e por um segundo, vi vários reflexos de mim mesma. Cada um estava num lugar diferente. Uma em um quarto escuro, outra num poço, uma última, gritando dentro do espelho, batendo com força no vidro. Todos os reflexos me encaravam com olhos sem vida. E todos diziam a mesma coisa. Agora você também é um deles. As luzes piscaram, a porta rangeu. E uma das versões de mim estendeu a mão para fora do espelho, tocando minha pele. Foi quando o mundo apagou completamente. Acordei dias depois em um hospital. Dizem que os vizinhos chamaram a polícia após ouvirem meus gritos. A casa estava vazia. Não havia nenhum porão, nem espelho, nem registros de Evelyn Moore ou de um neto chamado Thomas. Mas eu sei o que vi. Hoje, 30 anos depois, ainda acordo à noite com o som de alguém chorando sob o chão. E às vezes, quando passo diante de um espelho, meu reflexo sorri primeiro. Então, se algum dia você for babá em uma casa estranha e alguém disser para não descer ao porão, acredite, porque a Casa 71 pode estar em qualquer lugar e a entidade ainda está esperando por você. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente, compartilhe e dê o seu like.